Vamos continuar hoje e concluir o tema da emergência do Neolítico das sociedades de produção de alimentos em toda esta área do Mediterrâneo e Europa, ou pelo menos Europa Meridional. E vamos concluir procurando eu meter hoje o recio na peteja, uma vez que a matéria é muito ampla, sempre pode ser, mas hoje particularmente, com uma pergunta, tal como anteriormente, se tinha a Bíblia razão aqui, ex Orient Lux, toda a luz vem do Oriente. Bom, neste contexto do Neolítico, se não toda, grande parte da luz vem do Oriente, efetivamente. E como é que nós o podemos perceber, estudar e observar? A partir de vários métodos de estudo. A arqueologia, que deixarei para o fim, mas a biogeografia, a genética, a paleolinguística. E depois podemos ter modelos teóricos digamos, de interpretação, de explicação dos dados que vamos obtendo. Podemos pensar que essa evolução, essa expansão, essa difusão do Neolítico a partir do Oriente se deu por um processo de onda de avanço, de colonização pioneira, ou da culturação e miscigenação. De resto, já falei um pouco nisto antes, quando falei num outro tema anterior nestas sessões. E depois podemos ir à procura e observar e concluir quais as vias pelas quais essa difusão se processou. E são duas essencialmente, que é a da Europa Oriental e Central, dos grandes corredores fluviais que conduzem até à Alemanha e à França, por exemplo, e depois a via mediterrânica, circunmediterrânica, quer do lado norte da África, quer do lado europeu. Quando fazemos esta inquirição, esta análise, observamos, sobretudo quando nos baseamos na arqueologia, principalmente, corremos riscos. O principal, sempre em arqueologia, é o do tipologismo, o do formalismo excessivo, queremos tirar demasiadas conclusões a partir de semelhanças formais entre um vaso de cerâmica e outro, entre uma machado de pedra polida e outro, sem verdadeiramente isso ter significado nem cronológico, nem de contactos reais entre as pessoas, corresponderem, portanto, a convergências, simples convergências. Já vou dar alguns exemplos do que são convergências históricas. E depois as potencialidades que o nosso método tem, o arqueológico. Podemos, a partir dos nossos dados arqueológicos, procurar movimentos de povos, ou melhor, estamos perante movimentos de pessoas em concreto, quando observamos os nossos objetos e deles procuramos tirar conclusões, ou não tanto pessoas, mas de ideias que se movimentam e em cada local as pessoas que adotam as ideias que recebem dos contactos que têm. E não é tanto, portanto, uma deslocação de povos, mas mais de ideias. E por via direta, por via indireta, há a aculturação, há a colonização. Podemos falar dos primeiros pastores e agricultores ao longo do Mediterrâneo, na Europa, como colonos vindos de fora. Enfim, são tudo questões que se colocam e que são especialmente difíceis de responder se tivermos apenas a arqueologia como suporte. Reparem, a ideia da tipologia como suporte para a cronologia é um perigo muito grande. Este autor, Brogger, em 1926, na ressaca dos usos excessivos da tipologia no final do século XIX e início do século XX, dizia: o orgulhoso edifício da cronologia construído sobre uma fundação tipológica constitui uma miragem perigosa. Estes quadros, muito bonitos e muito mais complexos do que este que está aqui, que se fizeram nas primeiras décadas do século XX e nos finais do século XIX, colocando os objetos a partir de pormenores formais, como que a evoluir no tempo, verificou-se mais tarde, quando se puderam datar bem as camadas arqueológicas, e ainda foi antes do carbono 14, e também depois do carbono 14, que muitas vezes eram puras miragens, que não eram realidades. E depois há as questões da convergência cultural, que eu falava há pouco. Reparem, aqui temos à direita folhas de loureiro de há 20 mil anos da Europa, do Solutrense europeu, do Paleolítico Superior. E à esquerda, pontas de Clovis da América, dos índios do período paleo índio da América do Norte, 10, 8 mil anos. É claro que notamos que são ligeiramente diferentes na forma, mas basicamente é o mesmo tipo de peça e não tem nada, absolutamente nada, a ver uma com a outra. Não houve cópia nenhuma de uns em relação aos outros. Ou temos este outro exemplo muito interessante, que é o dos ídolos
antropomórficos de Lepenski Vir, na Sérvia, que são do Mesolítico. É um sítio magnífico também, de há 8 a 10 mil anos. E dos antropomórficos da Papua Nova Guiné, de 3 a 1000 anos antes. Não são também exatamente iguais, dir-se-á, pois não, mas têm muita afinidade e não têm absolutamente nada a ver uns com os outros. Ou ainda este exemplo, de resto as nossas próximas sessões dedicar-se-ão ao fenómeno megalítico ou ao megalitismo, e reparem aqui dois dólmenes, duas antas, chamaríamos nós utilizando o termo português, que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra, porque uma é da Irlanda e a outra é da Coreia do Sul. Não houve absolutamente contactos nenhums entre estas duas regiões no período em que, de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, ou de 1000 anos antes de Cristo, em que se construíram estes túmulos para os mortos. É a convergência histórica. Ou seja, sociedades em estádios idênticos, face a problemas idênticos, com o tipo de organização social também semelhante, são conduzidas a soluções também relativamente idênticas. Neste caso, os túmulos monumentais para os mortos. A mesma coisa se passa em sociedades estatais, já organizadas em Estados. As pirâmides do Egito e as pirâmides do Yucatão Maia. Obviamente que não têm nada a ver umas com as outras, por muito que tenha havido no passado tentativas de explicar navegações entre os dos egípcios, que se tinham posto Atlântico dentro, tinham atravessado o Atlântico em barcos de papiro e tinham fundado o Império Maia. Nada disso, isso tudo são infabulações, não tem realidade histórica nenhuma. E nós também exemplos ao nível dos objetos mais comuns, não é? Por exemplo, esta enxó, que nós já vimos que aparece no Neolítico pré-cerâmico e desde antes do Mesolítico do corredor sírio-levantino. Pois a enxó semelhante aparece em muitos contextos, que não têm nada do ponto de vista de relação histórica direta a ver uns com os outros. Desde aquela que vimos, portanto, o Muré Bentense, no Próximo Oriente, Morebet, mas também no nosso próprio Mesolítico e Neolítico, o machado, chamamos de machados mirenses, no Japão, na Escandinávia, na Rússia, em Marrocos, enfim, algumas destas poderão ter a relação histórica entre si, por exemplo, as de Marrocos com as do nosso litoral. Mas as outras, obviamente, não têm relação histórica direta entre si. São instrumentos que surgem algo semelhantes nos mesmos estados de desenvolvimento tecnológico das sociedades humanas e no mesmo tipo de organização social. Isto é o que se chama convergência histórica. Aqui temos a maneira de estudar as nossas. Os objetos, é preciso ver que fazem parte de uma constelação muito mais sofisticada de conceitos até chegar às sociedades. Aqui temos um quadro do James Dietz, inspirado nos modelos da linguística aplicada à arqueologia, onde vimos que entre os indivíduos, os artefactos e as culturas, no sentido antropológico do termo, há diferentes patamares e é preciso, e não é fácil, perceber a que nível é que até que nível, a que nível é que nós podemos fazer inferência a partir dos nossos objetos. A sandália, noutros casos, existe real afinidade, relação histórica e, portanto, não se trata de convergência. Trata-se de evidente relação histórica. É o caso, por exemplo, das sandálias encontradas na nossa idade do cobre, no terceiro antes de Cristo, em La Praia, neste caso, em Cascais, e em calcário estas, votivas, e o uso de sandálias, as sandálias votivas, a sandália como um elemento votivo importante no ritual de enterramento do Egito dinástico inicial, no terceiro milénio também antes de Cristo. Aqui havia relações históricas ao longo do Mediterrâneo que podem justificar que nós, e não são os únicos estas peças, não é? Que nós digamos que havia contactos e que havia ideias, talvez não pessoas necessariamente, ideias que vinham desde o Egito pré-faraónico ou faraónico inicial até aqui, ao extremo ocidental europeu. A mesma coisa quanto ao escaravelho, não é? Como amuleto, como um símbolo profilático, como o poder benfazejo que tem e que encontramos quer no Egito, quer, por exemplo, na nossa Idade do Ferro, neste que está aqui a fotografia em Alcácer do Sal. Mas deixemos a arqueologia e vejamos outras vias de indagar esta matéria da expansão do Neolítico. Pode ser através da biogeografia, análise da distribuição de espécies selvagens, dos agrotipos, dos zootipos selvagens, onde é que estão, é a partir daí de onde eles existiam, os animais em estado selvagem, que se pode pensar que foram domesticados.
quais as espécies características, os biomarcadores, as forças diretores, e os processos naturais e artificiais, o tempo e o modo em que isso se processou. Reparem, aqui temos a distribuição do lobo, das populações autóctones de lobo na Europa. É evidente que é a partir destas zonas onde havia o lobo em estado selvagem que podemos pensar que a domesticação do cão se processou primeiro. E de facto nós temos o conhecimento, quer na Península Ibérica, como já vimos, quer na Escandinávia, de uma domesticação muito precoce do cão em período mesolítico. A cabra, aqui temos a cabra selvagem síria, a partir da qual se domesticou a cabra e as ovelhas, os ovicaprídeos, que é outra espécie, mas selvagens também. E aqui temos a área de distribuição selvagem dos zootipos, portanto, dos ovicaprídeos selvagens, a partir dos quais se passou à domesticação. Se estivéssemos a falar da Mesoamérica, tínhamos o milho, desde o milho selvagem, muito pequenino, e por seleção natural, artificial, humana, sucessiva, de lançar à terra só as maçarocas no milho maior, acabou-se por conseguir atingir maçarocas de grande formato. Aqui temos alguns processos ao longo do Mediterrâneo da Europa de cevada, trigo, lentilha, centeio, fava e milho, onde estavam os originais selvagens e como se foram espalhando ao longo da geografia do Mediterrâneo da Europa. Só a fava, é que é mesmo originário do Ocidente. Aqui temos, ainda novamente já mostrei antes e portanto passo, para além da biogeografia, digamos, das plantas e dos animais, temos a das próprias genética das populações, a biogeografia humana, não é? E aqui, muito ao nível da genética, dos estudos de genética, que se desenvolveram imenso nas últimas décadas. Temos aqui dois livros fundamentais do Luigi e Luca Cavalli Sforza. Cavalli Sforza é realmente, e depois quer o pai, suponho, pai e o filho, Francesco, são realmente dois, sobretudo o pai, muito conhecido autor nesta área da genética, que introduziu e que desenvolveu os estudos da genética aplicados a vários domínios, inclusive à língua, da genética ao nível molecular, do chamado ADN, ácido desoxirribonucleico, difícil de dizer. E depois com subtilezas, como por exemplo o ADN mitocondrial, as mitocôndrias apenas, a análise das mitocôndrias que existem ao nível subcelular, ao nível da célula, e que neste caso são marcadores de linhagens por via materna. Não é? Portanto, nós podemos já hoje em dia, analisar a relação de linhagem, quer por via materna, quer por via paterna, e até distinguir uma coisa da outra, que é muito interessante para avaliar sistemas mais de matriarcais ou mais patriarcais. Esta é a dupla hélice, muito conhecida, do ADN, e quadros que se podem fazer aqui com representação gráfica das mínimas relações existentes genéticas entre das maiores ou menores ou maiores proximidades entre diferentes populações, dando como consequência isto, que a população que tem maior afinidade entre todas as outras, com todas as outras, são as africanas, e daí uma origem da humanidade africana. E indo até depois a períodos recentes do tempo, como a localização da origem genética de populações atuais em povos proto-históricos ou históricos clássicos, como aqui em Itália, e a mesma coisa agora aplicada para o Neolítico. Este é um modelo desenvolvido por Lucas Cavalli Sforza, analisando as populações europeias atuais, quais as diferentes, digamos, componentes do seu património genético. O principal é este. É uma componente que tem origem no Próximo Oriente. Portanto, nós podemos dizer, os europeus atuais, que na maior parte daquilo que somos do ponto de vista genético, somos herdeiros dos pastores e agricultores que foram ocupando a Europa e o Mediterrâneo a partir do Próximo Oriente. Mas temos também na nossa composição genética outras componentes menores. Por exemplo, esta, que é a urálica ou siberiana,
e que é próprio, e que é mais evidente nos povos escandinavos, da Europa de Leste, evidentemente, ou esta, por exemplo, que é mais expansiva na Europa, que é a curgânica, e que poderá estar ligada com a origem da língua indo-europeia e com a expansão dos indo-europeus, chamemos-lhe assim para simplificar, ou esta, a grega, da colonização grega do Mediterrâneo, e portanto tudo isto são elementos de composição genética que são mais ou menos presentes, estão mais ou menos presentes na população europeia atual conforme a sua latitude, a sua geografia. E até inclusivamente há, embora muito limitadamente, uma componente que é talvez a única que emerge ainda a partir das populações primitivas de caçadores-recoletores do Paleolítico europeu, que é esta, a componente basca. E temos o mundo basco, o país basco, muito bem delimitado, quer do ponto de vista da genética, quer do ponto de vista da linguística, quer como sendo uma realidade que a maior parte dos autores faz remeter para uma relação com o Paleolítico. Depois temos uma outra via de aproximação desta matéria que é da paleolinguística ou da glotolinguística, que era muito, esteve em voga muito na transição do século XIX para o século XX, depois perdeu-se muito e voltou a emergir designadamente devido aos trabalhos deste autor, um dos mais marcantes arqueólogos do século XX, da segunda metade do século XX, Colin Renfrew. Esta é a versão espanhola do livro Arqueologia e Linguagem e a questão das origens dos indo-europeus, foi um tema a que ele dedicou muita atenção. Portanto, ele e outros, não é? Portanto, consegue identificar resíduos de uma língua universal primordial, que tem representação no basco, são elementos, são zonas do mundo onde ainda nós encontramos elementos que todos ligam entre si e dessa língua primordial original, o basco, o caucasiano, o sino-tibetano. Bom, estes são elementos de língua que permitem esse tipo de análise, não vou entrar aqui nos detalhes, não é, de etimologias globais. Reparem que, por exemplo, numa gama muito grande de línguas, e aqui já são etimologias derivadas, o 1, o 2, o 3, a cabeça, o olho, o dente, têm ressonância de ser a mesma palavra originalmente, há um, en, um, an, yan, on, ni, portanto, por aqui afora, dau, do, tri, ri, tri, tre, por aí afora, não é? Portanto, é este tipo de estudos que nos permitem, por depuração regressiva, chegar às línguas originais. E aqui é um mapa linguístico do mundo atualmente, como veem, a grande maioria daquele cinza é o indo-europeu, que se espalhou, entretanto, pela expansão europeia para toda a América do Norte e do Sul, em grande parte da América e outras regiões do mundo. Dentro das línguas indo-europeias temos que é uma família de línguas, temos um conjunto de línguas variadas, o celta, o romance itálico, de que nós pertencemos, o grego, o eslavo, o indo-ariano, etc, etc. E aqui temos a árvore das línguas indo-europeias, simulando as suas maiores proximidades ou afastamentos. Eu vou avançar mais depressa. Por exemplo, o eslavo, o arménio, mais próximos entre si. E depois a análise esta análise da glotolinguística, procurando de facto, como disse, repito, por depuração regressiva, as línguas originais, os territórios originais, onde viviam os povos originais das línguas originais. Outro aspecto muito interessante também é o próprio vocabulário, porque se pode verificar que numa determinada língua não existe, por exemplo, o conceito de floresta, só existe de árvores. Noutras pode ser o contrário, exatamente. Os tempos verbais, mais ou menos tempos verbais, tudo isso conduz. Os índios da América do Norte têm dezenas de tempos verbais, decompõem muito o passado em sucessivos tempos verbais. Nós resumimos-lo a 2 ou 3 tempos verbais, mais perfeito, perfeito e imperfeito, não é? Portanto, toda esta análise do vocabulário e da flexão verbal também são muito importantes para podermos imaginar territórios originais de ocupação desta ou daquela língua. E designadamente aqui remete-nos, no caso do indo-europeu, para um território original que é chamado a língua curgânica ou caucasiana. Enfim, cá está a cultura curgânica, como ela é conhecida no Dnieper, no Volga. Isto são, segundo o Renfrew, Colin Renfrew, diferentes fases de evolução do indo-europeu e da expansão do indo-europeu. Ele apresenta precisamente isto no terceiro milénio antes de Cristo.
temos uma hipótese arménica, de uma origem arménica, depois temos uma hipótese kurgânica, depois temos uma hipótese indiana, uma hipótese anatólica e ainda, embora menos sustentável, a hipótese de uma origem de continuidade a partir do Paleolítico. Portanto, são diferentes hipóteses de origem da língua indo-europeia. Finalmente, chegamos à arqueologia como o suporte que nós, arqueólogos, privilegiamos para estudar toda esta matéria. E aí o que é que nós encontramos? Encontramos que a partir do Próximo Oriente há duas vias de expansão digamos, dos utensílios, das decorações, das figurinhas decorativas, da forma, da arquitetura mesmo, neolítica, e depois também dos animais, dos domesticados e das plantas, a partir do Próximo Oriente, que é a via do Mediterrâneo, via marítima ou mediterrânica, e a via continental ou danubiana. Esta continental ou danubiana começa por se marcar muito bem na zona da atual Roménia, designadamente, e Bulgária, ao longo do corredor do Danúbio. Temos aqui alguns sítios, e também na Península Balcânica, claro. Isto, a Gruta de Franchizi é uma das mais interessantes do antigo Neolítico grego. A Sexclo também, esta semelhante ao que já vimos, embora mais tardiamente, data mais tardia, mas com afinidades com o que vimos designadamente em Çatalhöyük, ou nas cidadelas com Acrópole, como a de Troia, isto na Grécia, com a cerâmica decorada. Na Bulgária, Karanovo é um dos sítios também mais clássicos deste Neolítico Antigo. Este tel, quer dizer, este montículo artificial e também tel, que aqui vimos, com uma estratigrafia bastante complexa. Cerâmica de Karanovo. Eu vou avançar um pouco mais depressa porque com as figurinhas novamente, o universo continua a ser basicamente aquilo que vimos antes, esta deusa sentada, ou este par aqui de pensadores, homem e mulher, como chamam-lhe os pensadores, que nós podemos ver no Museu Nacional de Bucareste, da Roménia, em Bucareste, aqui na visita guiada pelo diretor que nos recebeu. E que é realmente estas duas figurinhas sentadas, do pensador e da mulher sentada, são um par do 6º milénio antes de Cristo, do Neolítico também, embora já não um Neolítico tão antigo como o do Próximo Oriente, mas que documenta esta expansão a partir do Baixo Danúbio, esta expansão para o Baixo Danúbio, e depois a partir do Baixo Danúbio, que é esta segunda expansão, a terceira expansão para a Europa Central, para as terras do Oloes, LBQ, é a cerâmica, perdão, a cerâmica de bandas linear, a cerâmica de bandas lineares. E aqui temos estes sítios magníficos da Alemanha, já é na Alemanha, descobertos a quando da construção de redes viárias, de autoestradas, enfim, tudo isso, com cabanas muito compridas, como vêem, estas coisas aqui que se marcam são cabanas armazém muito compridas, grandes celeiros, não é? Aqui está, portanto, aldeias com algum tipo de defesa, nem que fossem fossos em redor, e com estas cabanas muito compridas, que aqui se vê, feitas só de estacas, de madeira e estacas, e portanto difíceis, com pouca visibilidade arqueológica. Não foram estas campanhas de estradas e outras que se fizeram na Alemanha, na Holanda também. É chamada cerâmica de bandas. E aqui vemos alguns exemplos dessa cerâmica de bandas. Aqui está o mapa, digamos, desde Jericó, que está ali no centro, e portanto 8º, 9º milénio, 6º, 5º, 4º, 3º milénio antes de Cristo. E aqui são, ainda na sequência para o ocidente do mundo da cerâmica de bandas, outros tipos de culturas do Neolítico avançado, já entrando pela França dentro. Por exemplo, a cerâmica cordada. Quanto à via do Mediterrâneo, nós podemos distinguir entre o Mediterrâneo Central e o Mediterrâneo Ocidental. A Itália, Midi Francês, Ilhas Mediterrânicas, Norte da África e depois o Levante Ibérico. Em que, aqui no Levante Ibérico, merece especial referência o país valenciano. Espero, sem abusar muito da vossa paciência, chegar ainda aí na sessão 2. Ali tínhamos as duas áreas que falámos antes, portanto, a área do corredor danubiano e a área marítima mediterrânica.
Aqui está ainda uma representação dessa. E com a possibilidade depois, em fase mais avançada, de ver ao longo da fachada atlântica houve certamente, prova disso, como veremos em próxima sessão, são as relações que se estabelecem entre aquela zona da Bretanha, que era a Grã-Bretanha, que era a Bretanha francesa, e o litoral português, galego e português, durante o período megalítico, no contexto do mundo megalítico. Portanto, essa interação entre as duas pode ter existido, mas mais tardia, em termos de inicial difusão do Neolítico. Estas duas direções, aqui temos um modelo que explica precisamente essa possível interação mais tardia. O que é que nós vimos ao longo deste Mediterrâneo? É a introdução dos ovicaprídeos, como ao nível dos animais, e das plantas domesticadas. O trigo dicocoide primitivo, primeiro, e depois o trigo mais evoluído, dicocoide, mas mais evoluído, quer ao Ocidente, quer na zona da Central Europeia. Depois, ao nível das cerâmicas, é preciso dizer que, ao contrário do Próximo Oriente, nós não temos no Mediterrâneo Ocidental e mesmo Central, Mediterrâneo Central e Ocidental, não temos períodos de Neolítico acerâmico, sem cerâmica. Quando o Neolítico aparece nestas regiões, já tem o pacote completo de domesticação e pedra polida, claro, e cerâmica também. E é muito curioso que estas primeiras cerâmicas mediterrânicas, inclusive em Portugal, são muito decoradas. Na zona do Mediterrâneo Central, Itália e ilhas do Mediterrâneo Central, Sardenha, Córcega, são sobretudo pintadas. A decoração é obtida por pintura. São cerâmicas pintadas. Já para o Ocidente, Ibérica, portanto na Península Ibérica e também no Norte da África, são sobretudo cerâmicas decoradas por matrizes impressas, das quais a mais popular, não é a única, mas a mais conhecida é esta, o berbigão, que chamou, parece que já não se chama em latim, cardium. Cardium é dules. E por isso, nós, os arqueólogos, demos a esta cerâmica que é decorada com o denteado da conchinha do berbigão, não é com a concha impressa, é só o seu denteado impresso, como se vê ali no desenho, cerâmica cardial. E chamamos ao nosso Neolítico em Portugal, ou em Espanha mais antigo, o Neolítico cardial. Mas vejamos primeiro a Itália. Na Itália, portanto, há uma colonização pioneira, talvez possamos aqui defender com bastante segurança um modelo de colonos a partir do Oriente, não no sentido de grandes massas, mas de pequenos grupos que provavelmente interagiam imediatamente com os caçadores, recoletores locais e espalhando-se a economia de produção de alimentos também entre os locais, não é? É uma, portanto, são aldeias limitadas por fossos concêntricos, e temos, portanto, aquele conjunto de elementos que estão ali referidos e que deixo para quem quiser ver com mais atenção, fixando a imagem. Trata-se de um Neolítico intrusivo, no litoral e depois entrando pelos vales dos rios, aldeias em madeira, agricultura de leguminosas, pastorícia de ovinos, caprinos e suínos. Se continuarmos para as ilhas tirrénicas, temos realidades semelhantes na Ligúria, na Provença, no norte da África e no Levante Ibérico. Chegamos finalmente ao Levante Ibérico, Catalunha e Valência, talvez no segundo quartel do sexto milénio antes de Cristo, portanto relativamente antigo também, ou seja, esta difusão ao longo do Mediterrâneo também não demorou assim tantos milénios como isso, não é? Aquelas datas muito antigas, 10º, 9º, 8º milénio, são específicas do Levante e depois já da Anatólia, 8º, mas depois no 7º, 6º milénio, no 6º milénio, já temos a economia de agricultura e pastorícia no extremo ocidental do Mediterrâneo, portanto, no Levante ocidental, que é o Levante espanhol. Reparem alguns exemplos agora de arqueológicos destas regiões. Na Sicília, a cerâmica pintada. Na Itália Meridional, a cerâmica pintada, como vêem. Continuamos a ver este tipo de cerâmica pintada. O cão, aqui, a domesticação do cão, um enterramento humano com o seu cão. Mais cerâmica da Itália setentrional, de vários locais. Uma cerâmica que começa a ser
um pouco sofisticada, este tipo de pegas muito bem feitas e grandes. Agora reparem uma coisa que é comum a todo este mundo, a cerâmica hemisférica. Não há fundos planos nesta primeira neolítico, na cerâmica do primeiro neolítico. E as asas são, de modo geral, este tipo de asas. Asas que permitiam a suspensão dos vasos. Por exemplo, em cima de lareiras para aquecerem caldos, para fazerem sopas, aquilo que contivesse no interior. Que às vezes são cerâmicas, portanto, com este tipo de asas de suspensão hemisféricas, mas já de gargalo e, portanto, de boca fechada. E é, reparem, até inclusivamente neste caso, de boca fechada retangular, coisa que não existe na Península Ibérica, em Portugal, desde logo. Mas estas matrizes impressas, isto são sítios da Sardanha. Este é já no Arena Candide, é portanto na Ligúria italiana, já próximo do Midi francês. Aqui já é no Midi francês, na Provença francesa, Châteauneuf-des-Martigues, com as suas cerâmicas iniciais. Vejam, colheres. São indicações de cronologias destas várias regiões. Temos a Península Itálica, início do sexto milénio, temos o sul de França, desde meados do sexto milénio, e depois temos o litoral peninsular da Península Ibérica, até a Andaluzia e Marrocos, meados do sexto milénio e segunda metade do sexto milénio. Vamos então, chegando, aproximando-nos do final desta nossa exposição, chegando ao Levante Ibérico. E no Levante Ibérico, há, em primeiro lugar, o núcleo do Neolítico catalão, muito importante, com sítios como o Can Sarduni, ou ainda há mesmo sítio, não é? Com este tipo de cerâmicas, que já são impressas, embora possa ocorrer ocasionalmente ainda na cerâmica pintada. Mas o que eu queria fundamentalmente referir e terminar é com este importante foco do Neolítico inicial valenciano, onde também é muito tentador considerar o modelo da colonização pioneira. Sítios como a Cova de Lor ou La Cocina. La Cocina é fora já deste núcleo de colonização pioneira, mas a Cova de Lor é um sítio absolutamente fantástico, uma gruta com todo um território de captação de recursos em volta e com uma cerâmica muito exuberante, uma cerâmica impressa por várias matrizes, não é só a do Cárdio, muito exuberante, com formas bastante desenvolvidas, até geminadas, algumas destas vasos, com asas de tipos diferentes, tipo canecas com asa, vasos grandes contentores, há vasos pequenos de beber, por exemplo, e depois vasos muito grandes, contentores provavelmente de cereais, com matrizes decorativas bastante diferentes, ocasionalmente é com a representação humana, que se junta com a arte levantina da mesma época que encontramos nos abrigos de todo o Levante espanhol. E aqui temos, por exemplo, colheres da Cova de Lor, por exemplo, agulhas, de decoração, mós, moventes e elementos de mós, depois este tipo de lâminas muito típicas também com esta dupla ou simples chanfradura a mesial a meio, os micrólitos que estavam ali, estão aqui também, e reparem que na Cova de Lor a fauna é já em grande parte doméstica. É a maior parte, aliás, como se vê ali, desde a ovelha até ao cão, do lugar, o cão doméstico, mas o porco doméstico, a cabra doméstica e já o boi. Normalmente é uma domesticação mais tardia e que aparece aqui só apenas vestigialmente, mas que já existe a partir do auroco do Bosque Primigénios, que também existia ainda em estado selvagem, que está ali na componente do gráfico da fauna selvagem encontrada na Cova de Lor. O auroco, o Bosque Primigénios, a cabra selvagem, o javali, o capriolos capriolos, o corso, o cervo, o veado e o coelho, selvagem também. Aqui são outros sítios na mesma zona, vou passar mais rapidamente. E o magnífico Museu de Pré-História, não magnífico, não tanto, pelo menos na época em que o visitámos, não tanto assim do ponto de vista museográfico, porque os objetos falam por si. Não é preciso grande museografia para ficarmos seduzidos e boquiabertos, diria mesmo, quando visitamos estas salas do Neolítico do Museu de Pré-História Valenciano. Com uma variedade.
A partir daqui, de sítios, podemos, o modelo que temos para a emergência do Neolítico, dos pastores agricultores em toda esta Península Ibérica, é um modelo deste tipo. Haver diferentes focos pioneiros de colonização, que estão aqui marcados, o valenciano mais marcado, o catalão, o andaluz, e talvez também no litoral português, o de Sagres, o da Extremadura, o da Foz do Mondego, como possíveis focos pioneiros de colonização. A partir dos quais o Neolítico teve origem. Temos aqui a Cantábria muito mais tardio, vou passar à frente, porque em Portugal nós conhecemos isto. Temos o Mesolítico final, nestas várias regiões, o Epipaleolítico e o Mesolítico final, e depois entre elas, diria assim, focos do Neolítico. Este, que é o mais antigo, conhecido do ponto de vista da investigação arqueológica, o que se estende desde o Mondego até à Extremadura, enfim, da Extremadura, podemos o Extremanho, de meados do quinto milénio. Também mais tardio um pouco que vimos na Itália e mesmo no Levante espanhol. Talvez possa recuar esta data, mas não muito mais do que o início do quinto milénio. Uh, Portanto, e depois outros, aqui o tipo de cerâmica que se encontra é esta, a cerâmica cardeal, a mesma tipologia geral que vimos antes, cerâmicas hemisféricas com asas de suspensão, às vezes com colo estreito, ou esta, que é porventura até um pouco mais tardia do que a outra que vimos antes, ou estas, este é o vaso da Senhora da Luz em Rio Maior, ou este, no Abrigo das Bocas, também em Rio Maior, mas depois há outros focos que, para além daquele conhecido inicialmente, foram descobertos entretanto, designadamente este muito importante de Sagres do Algarve, um foco do Neolítico, um possível outro foco de colonização inicial com vasos magníficos como estes da Cabranosa, alguns deles de grandes dimensões, é o caso deste, contentores de boca aberta e de grandes dimensões. Depois também foram detectados já no nosso país, e termino com esta referência, alguns dos povoados do Neolítico médio, inicial médio, portanto, como na zona de Sines, como este da Salema, ou que aqui vimos com lareiras construídos, povoados de extensão, sem nenhum tipo de defesa, em zonas próximas dos próprios terrenos, terras de cultivo e de pastorícia, não em altura, de modo nenhum, Valpincel, povoados de grande extensão. Também aqui foram possíveis detectar pela primeira vez no âmbito dos trabalhos que se fizeram na zona de Sines, escavações extensivas, como vêem, lareiras identificadas e espaços domésticos aparentemente identificados pela distribuição das cinzas em redor das lareiras. E pronto, é um neolítico costeiro, descontínuo, já com o pacote neolítico todo incluindo a cerâmica cardeal, e talvez, como disse há pouco, datado mais antigo do que aquela data que aqui tínhamos, podendo recuar até aos finais do sexto milénio antes de Cristo. E depois há um neolítico evolucionado, mais tardio, finais do sexto, primeira metade do quinto milénio, onde temos as cerâmicas chamadas epicardiais, que víamos há bocadinho ali o vaso da Forlinha como exemplificativo. Peço desculpa por ter sido demasiado longo hoje, esperando que nas próximas vezes possa retomar uma duração mais razoável para aquilo que eu pretendia. A partir da manhã iniciaremos um outro tema, desdobrado em 3 sessões, dada a importância que lhe confiro e que eu sei que tem para todos, que é relacionado com o megalitismo, com os monumentos megalíticos.